Eu já estava aqui conversando, estávamos no intervalo, comentando o quanto que é legal quando a gente hoje vê tantas mulheres, tantos casais com a possibilidade de programarem a gravidez, a chegada do seu filho. E o doutor Afonso está com a gente hoje, que é especialista em reprodução humana, justamente para a gente falar sobre isso, né? Sim, e sim. É bom a gente hoje ter essa tecnologia a nosso favor também, né, doutor? Boa tarde a todos. Boa tarde. E a tecnologia realmente cresceu muito. Hoje em dia é possível que muitos casais que não teriam filhos ou até pessoas separadamente tenham seus filhos. Então a tecnologia em termos de reprodução humana, em termos de diagnóstico, de tratamentos, cresce e cada vez mais esse fantasma que é a infertilidade, ele tem desaparecido. E eu acho que exemplos como o da Ivete Sangalo, que falou que ela está grávida das duas meninas e que ela fez, na verdade, um bebê de proveta, uma inseminação. Porque aí as pessoas em casa, pessoas comuns, acham que é sempre fácil para quem é famoso até engravidar e para ela que não é famosa é tudo tão complicado. Quer dizer, isso traz para um grau de igualdade, quer dizer, obviamente, dentro da possibilidade financeira de cada um, mas que se você quer engravidar e se programar até na parte financeira, você tem essa chance, né? Sim, a saúde, né, na verdade, é igual. Então, a infertilidade afeta tanto pessoas de nível social mais baixo, como pessoas também famosas. E muitas vezes, aquela pessoa que é famosa ou que tem muito sucesso profissional, muitas vezes adia a sua gravidez. E adiar a gravidez é um dos principais fatores de risco para ter dificuldade em engravidar. Quer dizer, passou dos 35 anos, a dificuldade de engravidar vai aumentando a cada ano, né? Sim, passou dos 35, os óvulos começam a envelhecer, a taxa de gravidez começa a cair, os riscos começam a aumentar. E vão tirar suas dúvidas sobre esse assunto, então aproveite e mande suas perguntas. Vamos para os nossos mitos e verdades. Olha, a mulher que menstruou muito cedo ou muito tarde tem dificuldade de engravidar. Isso é um mito. É um mito. Na verdade, a pessoa começar a menstruar ou com 9 anos, 10 anos ou com 15 anos, essa pessoa tem a mesma chance de ter infertilidade. Isso não influencia na qualidade do óvulo dela, isso não influencia nas doenças, então isso é um mito. Vamos ver mais um? Menstruar regularmente é sinal de boa fertilidade? Isso é um mito. Então nós recebemos muitas mulheres que chegam lá e falam o quê? Não, doutor, eu estou menstruando certinho todo mês, eu faço muita ginástica, eu me cuido, eu estou saudável, eu estou bonita, então eu sou fértil. Não necessariamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Tem mulheres que vão estar menstruando regularmente com 45 anos, quando a fertilidade dela vai ser baixíssima. E ela muitas vezes está uma mulher muito bonita, ela está super saudável, ela se cuidou a vida inteira, só que tem uma outra doença, um envelhecimento dos óvulos que dificulta. Foi o que aconteceu com a Ivete Sangalo. Por exemplo. Que ela comentou isso. E até assistindo o programa da Fátima Bernardes, que eu achei bem legal, porque é difícil, né? A gente vê uma pessoa abrindo o jogo, literalmente, falando assim, olha, eu sabia que eu não ia conseguir engravidar, e a gente resolveu fazer isso. E tinham outras mulheres com dificuldades diferentes. Então, hoje, você reunir pessoas para falar sobre a dificuldade de todas elas, com dificuldades distintas, ajuda as mulheres que estão fazendo parte desse grupo e as outras que estão assistindo, né? A infertilidade ainda é um tabu, então espaços como esse, debater sobre o assunto, as pessoas falarem disso mais abertamente. Isso é uma doença, normal, né? É uma doença igual a qualquer outra, que tem tratamento, e quanto mais você se informar, mais eficaz vai ser o seu tratamento e você vai conseguir ter o seu filho, é só uma questão de lutar. E a gente já começou falando em programar, porque já que a gente sabe que vai envelhecer, e você quer dar prioridade a outras coisas na sua vida, não achou o parceiro certo ainda para ter seu filho, pode congelar os óvulos também, é uma outra opção, né? Também é uma opção. Então, se cada vez mais aquela mulher que chega próxima aos 35 e não tem uma expectativa de ter um filho nos próximos anos, o congelamento de óvulos ainda é a única técnica comprovada para preservar a fertilidade dessa mulher para o futuro. Então, esse planejamento da sua fertilidade, da sua gestação, é extremamente importante. Vamos ver mais um, mito ou verdade? Dá para engravidar apenas com um ovário e uma trompa. Isso é verdade. Na verdade, uma mulher com um ovário só, ela tem a mesma produção hormonal. E se ela tiver aquela trompa que restou e aquele ovário que restou bons, ela engravida assim igual qualquer mulher. É claro que se ela tiver alguma outra doença afetando o ovário, como endometriose ou alguma infecção que lesou a trompa, essa mulher pode ter mais dificuldade, porque ela tem só um lado para dar conta do recado. É verdade. Vamos ver mais uma.
Usar pílula anticoncepcional por muito tempo provoca infertilidade. Isso é um mito. Na verdade, a pílula anticoncepcional ela não causa infertilidade. A pílula pode ter relação com outras coisas, como trombose, com alguns outros aumentos de risco. Mas também a pílula traz uma série de benefícios. Então, a pílula pode diminuir a chance dessa mulher ter outras doenças, como também, obviamente, uma gravidez indesejada. Então, se a pílula, assim como qualquer método de anticoncepção, tem pontos positivos e pontos negativos. Se existisse um método de anticoncepção com apenas pontos positivos, não existiriam mais os outros. Então, a pílula é ainda um bom método de anticoncepção, é um método que serve para grande parte das mulheres, só que não causa infertilidade. Então, se você usa a pílula há 10 anos, você está bem, tudo certinho, passa no ginecologista, tudo está ok, não é com medo de infertilidade que tem que parar a pílula. Agora, a mulher que faz uso de pílula constante há muitos anos, ela não preserva os óvulos dela também, né? Os óvulos vão envelhecendo do mesmo jeito, né? Com pílula ou sem pílula, essa mulher ela vai ter o envelhecimento dos óvulos. Então, usar pílula ou não menstruar, os óvulos envelhecem de qualquer maneira. E também o que é muito importante, a pílula muitas vezes deixa a menstruação daquela mulher regular. Então, às vezes, essa mulher está o quê? Está escondendo alguma doença. Isso é, está escondendo uma menopausa precoce, está escondendo um ovário policístico. E por isso que de tempos em tempos, às vezes, fazer um teste de parar para ver se está menstruando certinho, como está, pode ser útil. Tudo depende do seu ginecologista avaliar o seu ovário, falar, não, seu ovário está super bonito, não é policístico, não tem sinal de menopausa precoce, e você pode continuar com essa pílula. Vamos ver mais um, gente. Quem malha demais tem dificuldade de engravidar. É verdade, né? A malhação em excesso, assim como qualquer estresse em excesso, que seja trabalhar demais, que seja malhar demais, tudo isso pode causar uma situação de estresse que pode prejudicar a produção de estímulo do seu cérebro, tá? Que a gente chama de hipófise, para o seu ovário. Então, é tudo uma orquestra que funciona certinho, onde você tem um estímulo da hipófise para o ovário, para esse ovário produzir hormônios que vão estimular o seu útero a gerar a menstruação ou se preparar para uma gravidez. Numa situação de muito estresse, como pode ser malhar demais, essa mulher pode ter essa orquestra não funcionando corretamente. E com isso ela pode não menstruar, não ovular e, portanto, ter infertilidade. Então, se ela faz uma atividade física muito intensa ou se está muito estressada e perceber um ciclo menstrual irregular, é bom procurar um médico, né? Sim, ciclo menstrual irregular é um sinal de procurar o seu médico. Por quê? Porque o certo de uma mulher é, se ela não está fazendo nada para bloquear aquela ovulação ou a menstruação, ela menstruar todo mês. Se a menstruação não está correta, isso é um sinal de alerta que pode ser uma alteração hormonal, pode ser um estresse excessivo e é um alerta para essa pessoa se cuidar. Vamos ver mais um, é o último mito ou verdade? Após a menopausa, a mulher não consegue mais engravidar. Isso no passado poderia ser verdade, mas hoje em dia é um mito. E por que é um mito? Porque hoje em dia, com as técnicas de reprodução humana, você consegue com que mulheres menopausadas que não produzam mais hormônios nos seus ovários e que não produzam mais óvulos, elas engravidem com, por exemplo, um óvulo de outra mulher. Então você pode, hoje em dia, estimular uma doadora de óvulos, pegar o óvulo dessa doadora, ou fertilizar com sêmen doado ou com o sêmen do parceiro dessa outra mulher e transferir esse embrião para a barriga daquela mulher. E essa mulher vai ter a sua gestação igual qualquer gravidez normal, vai ter o seu parto, vai amamentar, vai trocar sangue com essa criança. Então, é uma técnica cada vez mais utilizada devido ao fato das mulheres cada vez estarem tendo filhos mais tarde. Mais tarde. Vamos para algumas perguntas que surgiram. Vamos ver a primeira de quem é, da Adriana. Tenho 27 anos e não tenho filhos. Tenho ovários policísticos em um ovário e cisto no outro. Minha menstruação é normal. Corro algum risco de não conseguir engravidar futuramente? Na verdade, aqui deve ser ovários policísticos, né? Então, assim, o ovário policístico na mulher que menstrua regularmente, ele tem uma influência muito pequena. Então, essa mulher não tem nada que assuste. Ovário policístico é algo extremamente comum nas mulheres, de 10 a 15% tem ovários policísticos. E se essa mulher menstrua regularmente, possivelmente ela não vai ter problemas, possivelmente. É claro que 27 anos é uma boa idade, já é bom começar a procurar um bom namorado, um bom pai para os filhos. Se não está nessa pegada que congele os óvulos para no futuro, não, mas né? É muito jovem. Então, assim, não tem nenhum sinal aqui que assuste. É óbvio que toda mulher corre o risco de ter dificuldade para engravidar,
mas menstruando regularmente, com ovário policístico e sendo muito jovem, está tudo muito tranquilo. Agora, ela tem 27 anos, a gente fala, é jovem, mas como a gente sabe que com o passar dos anos, você vai tendo cada vez uma chance menor de engravidar e que até os 35, onde a gente pode ter o pico, né? Uma facilidade maior, depois começa a regredir. Isso mesmo. Por que não congelar os óvulos quando você é bem jovem ainda? Esses óvulos têm uma qualidade maior agora? É porque possivelmente essas mulheres, ainda a maioria não vai usar esse óvulo congelado, ela deve talvez ter o seu filho até os 35, mas pode tendo doar, 27 não anos. pode? Pode doar, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Então, ainda o orientado é esperar realmente estar mais próximo aos 35, 32, 33. Se eu tivesse idade, eu já congelava antes. É que nessa idade eu já tinha os dois, né? Sim, pensar que a minha bisavó teve filho com 17, a minha avó com 18, a minha mãe com 20. E hoje as mulheres têm com mais de 40, né? É isso. Por isso que tem que pensar, gente, passa rápido. Às vezes você não se dá conta, você mas eu quero agora fazer um curso não sei aonde, eu quero agora tentar um outro cargo profissional. Vai se planejando, não é? É claro que o sucesso profissional das mulheres hoje em dia, a liberdade, então assim, eu acho que evoluiu muitas coisas. Sim. Agora, essa evolução trouxe algum custo. E essa parte da preservação da fertilidade é um desses custos. A mulher hoje em dia tem que se preocupar com isso. Ou até a própria mulher que hoje diz que não quer engravidar, mas a gente não sabe se amanhã a gente vai mudar de ideia. Isso é muito comum. Então, congele os óvulos. Ou tá com um parceiro e fala assim, não quero mais filhos. Depois mudou de parceiro, quer ter, congela os óvulos. Tá lá guardadinho. Se realmente o congelamento de óvulos evitaria hoje em dia essa busca por óvulos doados que realmente cresce cada vez mais. E que eu acho que no Brasil não se tem o hábito das mulheres doarem óvulos ainda, né, como outros países. Está mudando. Então, cada também? vez mais essa divulgação, cada vez mais, assim como doação de sangue. No passado também tinha uma relutância. Hoje em dia as pessoas cada vez aceitam isso muito facilmente. Mais facilidade, né? Então, quando a pessoa doa óvulos, ela está, na verdade, doando os óvulos que morreriam naquele mês. Sim. Isso é, se uma mulher doasse óvulos todos os meses da sua vida, ela teria menopausa na mesma idade. Não mudaria nada na saúde dela, né? Ela apenas doa os óvulos que morrem naquele mês no ovário dela. Vamos ver mais uma? Mas uma dúvida da Rosana. É verdade que alimentos afrodisíacos, como ovo de codorna e amendoim, podem aumentar a fertilidade da mulher? E os chás naturais? Tem isso? Tem muita substâncias que poderiam aumentar, principalmente a libido, mas não aumenta a fertilidade. Então não há prova que esses chás naturais, que ovo de codorna, amendoim, uma alimentação saudável, balanceada, isso ajuda a evitar qualquer tipo de doença, como a infertilidade. E óbvio que se você toma alguma coisa que aumenta o seu libido, que você se sinta melhor, óbvio que isso pode fazer você ter mais relação sexual e vai melhorar a fertilidade. A gente não pode falar isso. Vamos ver mais uma. Érica, tem o útero invertido e ovário direito em posição inferior que o normal. Posso ter algum problema quando decidir engravidar? Esses dados colocados, o útero invertido ou útero retrovertido ou posição de ovário, isso não afeta a fertilidade. Antigamente se falava, né? Tinha muito receio disso. Por quê? Porque imaginava-se que o útero estava dobrado para trás porque estava preso ou tinha uma aderência na barriga ou tinha endometriose. Só que simplesmente pela posição do útero, isso não é causa de infertilidade ou de qualquer doença. O ponto é que essa mulher pode, de repente, ter uma outra doença e ter uma dificuldade por outro motivo. Mas por isso que ela colocou, simplesmente por isso, não é uma causa de infertilidade. Ela tem que fazer os exames de rotina, se ela estiver sem dor, menstruando normalmente. Tudo bem, né? Tudo bem. Vamos ver mais uma? Júlia, tenho 2 miomas no útero, não sinto nenhuma dor e quero engravidar no ano que vem. É mais aconselhável fazer a cirurgia para a remoção destes miomas antes ou posso seguir tranquilamente com uma gestação? Mioma uterino, que é uma doença benigna do útero, são uma espécie de umas bolas que podem formar no útero, é uma doença extremamente comum. O mais importante do mioma são duas coisas, o tamanho do mioma e a localização do mioma. Você pode ter, por exemplo, ter um mioma de 4 centímetros que ele está fora do seu útero, fora da cavidade do útero. Ou ter um mioma, de repente, de 1,5 centímetro, que é bem menor, mas ele está bem ali no meio do útero, no lugar onde ficaria o bebê. Então, os miomas submucosos, que são esses miomas dentro do útero, eles geram mais problema. Eles geram mais cólica menstrual, fluxo menstrual aumentado, infertilidade. E os miomas fora do útero, em geral, eles geram menos problemas. Então, tudo depende de saber onde está este mioma,
qual o tamanho deste mioma e quais os sintomas desta mulher. Se ela me falar, doutor, eu tenho um mioma de 3 centímetros e que o doutor falou que não está dentro do meu útero, está só na lateral e eu não sinto nada, deixa ele lá. Acompanha, vê se ele realmente não está crescendo muito e pronto. Então, mas o melhor seria que ela tirasse antes da gravidez ou depois da gravidez? Depende. Depende da localidade. Ele pode, de repente, disse, né? podem ser 2 miomas que a gente chama de subseroso, que estão fora do útero. Aí não faz diferença Não faz nenhuma. diferença nenhuma. Se eles forem pequenos, para que tirar? Deixa Mas lá. durante a gravidez ele não pode aumentar, né? De tamanho? Ele pode, mas não é tão comum. E conforme a localização dele e o tamanho, às vezes ele também não muda muita coisa. Se ele aumentar um pouco, é Tudo indiferente. bem, né? Então é importante a Júlia conversar com o médico dela e ver onde está esse mioma, qual o tamanho. E prestar decidir com atenção ele, no corpo né? dela. Isso é, a menstruação dela está regular, o fluxo menstrual está normal. Se o fluxo menstrual está normal e sem dor, dificilmente é um mioma que causa muito problema para ela engravidar. Dificilmente. Agora é óbvio, um mioma de mais de 10 centímetros, aí é difícil, aí tem que tirar. Então é tudo uma questão de avaliar e depois também avaliar o quanto ela tem receio de ir para uma cirurgia ou não. Isso tudo tem que ser pesado. Então É conversar com o médico, né? médico e pesar benefício e riscos. Né? Como tudo que a gente tem que fazer na vida, né? Sim. Beijo, Julia. Fala com o seu médico, então. Vamos para a última pergunta, que é da Luana. Tento engravidar há 4 anos, mas não consigo. Meu médico disse que não tenho problemas. Ele está certo? Luana, é claro que uma pessoa que tenta engravidar há 4 anos e não consegue, tem um problema. O que o seu médico provavelmente quis dizer é que você... É que ele fez todos os exames em você, ou pelo menos os exames que ele já fez estão normais. Vale ressaltar que metade das causas de infertilidade é o homem. Portanto, você precisa fazer um espermograma no seu marido precisa ser examinado e, o que é muito importante, avaliar também, de repente, foram feitos exames das suas trompas. Quanto mais a gente procurar, é claro que um casal que 4 anos tendo relação não engravida, tem alguma coisa. Tudo depende agora o quanto você vai procurar e se às vezes esse procurar não é muito agressivo. Pode até chegar num ponto onde fazer uma laparoscopia, que é colocar uma câmerazinha na barriga, seja necessário, por exemplo. Agora, algumas mulheres não querem passar por este procedimento cirúrgico e às vezes elas escolhem passar direto para uma fertilização in vitro. É uma opção. Sim. Então você tem que pensar sempre se fazer este diagnóstico, que óbvio, um diagnóstico de infertilidade já está feito. Infertilidade é aquele casal que tem relação durante 1 ano e não engravida. Então, após mais de 1 ano, 4 anos como anos aqui, é muito tempo, fica né? claro que ela tem infertilidade. E esta doença quase sempre tem uma causa. O ponto é o quanto a gente está indo lá e vendo, investigando a fundo. Quer dizer, se ela quiser saber mesmo o que é, tem como averiguar e chegar a uma conclusão. Como você disse, até chegando ao ponto de colocar uma câmerazinha. Sim, mas também vale ressaltar que algumas doenças, elas são quase microscópicas. Por quê? Porque o espermatozoide e o óvulo se encontram na trompa. Então são estruturas microscópicas que se encontram dentro de uma estrutura muito fininha, que você nem consegue ver no ultrassom. Sim, sim. Então, pequenas lesões na trompa, ou por infecção, ou por endometriose, muitas vezes não aparecem nos exames. Você faz uma ressonância, é normal, mas às vezes ela teve uma infecçãozinha ou uma endometriose que não aparece no exame. Então, por isso, muitas vezes elas fazem um exame chamado histerossalpingografia, que avalia por um raio-x as trompas. Você fala, não, a minha trompa é boa porque ela é pérvia. Não que basta. É pérvia? Pérvia é que passa o contraste. Ah, tá. Mostrando tá. que tem comunicação do útero com o ovário. Ela não é fechada. Ela né? não é fechada, mas às vezes é que nem uma estrada. Às vezes fala, não, essa estrada ela passa um carro, mas poxa, só passa 4x4, é mais não difícil. adianta, né? Exatamente. Verdade. Então, Luana, conversa com o seu médico, se for o caso, ouve uma outra opinião. Decide junto com ele quanto que você está disposto, o seu marido está disposto a fazer essa busca. Luana, depois de 4 anos, com certeza É tempo, hein? tem que buscar essa causa e temos que tentar tratar a causa ou, de repente, para o método de reprodução humana. Olha, só lembrando, gente, nosso espaço aqui é de esclarecimento, de informação, prestação de serviços, mas vá ao seu médico. Se você está no mesmo caso, como a Luana falou, você viu o que o doutor Afonso disse, 1 ano tentando engravidar e não conseguindo, vá ao médico e vá fazer uma varredura para ver o que está acontecendo com esse casal, não com essa mulher, né? Porque antigamente a mulher se culpava muito, falava assim, eu não consigo engravidar, a culpa é minha. E o problema pode estar com o marido. A mulher puxar essa responsabilidade para ela ainda é muito comum, É tá? verdade. Mas metade das causas tem participação do homem.
Então, quando fala em fertilidade, é um casal. E os dois devem ser avaliados e os dois devem tomar decisões juntos. Olha, vou passar os contatos do Dr. Afonso. Lembrando que ele é especialista em reprodução humana. Clínica Mãe, só que sem o tio, clinicamãe.med.br. O telefone, pode passar? Lógico. 0 operadora 11 4305 6070. 0 operadora 11 4305 6070. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato com ele. Obrigada mais uma vez. É um prazer. Sempre meu, viu? Obrigada mesmo.